Ok, turma. Dando continuidade ao estudo de trigonometria, né? Agora, trigonometria num triângulo qualquer, mais especificamente a lei dos cossenos e a lei dos senos. Né? Temos aqui uma parte introdutória, né? Mais histórica. Né? Vocês façam aí uma leitura, né? Algumas poucas linhas, bem singelo, né? Vamos ao que interessa, que é saber as fórmulas da lei dos cossenos, né? Assim, se ABC é um triângulo de lados medindo Azinho, Bzinho e Czinho, temos em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desse lado pelo cosseno do ângulo que eles formam. Então aqui um triângulo ABC qualquer, né? O vértice A, coloquei aqui o ângulo alfa, o vértice B, o ângulo beta, e o vértice C, o ângulo gama. O lado Azinho, né, oposto ao vértice A, o lado Bzinho, oposto ao vértice B, o lado Czinho, oposto ao vértice C. Então, olha aqui, ó. A ao quadrado, né? O quadrado da medida de um lado, então se eu pegar o lado Azinho, ó, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Então, ó, peguei o Azinho ao quadrado é igual o quadrado das medidas dos outros dois lados menos duas vezes o produto das medidas desses lados, no caso aqui o B e C, né? Vezes o cosseno do ângulo que eles formam, no caso aqui é o cosseno A, né? É o ângulo formado por quem? Pelo lado B e pelo lado C, né? Aqui tanto faz você colocar cosseno do ângulo A ou colocar cosseno de alfa, tá? Se você entendeu aqui a primeira linha da fórmula, por analogia, as outras ficam fácil. Então, Bzinho ao quadrado, o que sobrou foi os lados A e C, então ficou A quadrado mais C quadrado menos duas vezes Azinho vezes Czinho vezes o cosseno do ângulo B. E, igualmente, Czinho ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado menos duas vezes AB vezes o cosseno do ângulo C. Então, é isso que vocês precisam gravar e é exatamente isso que a gente aplica quando precisa usar a lei dos cossenos. Simples assim. Aí nós temos as demonstrações. Nós não vamos entrar em detalhes para que o vídeo não fique muito extenso, muito pesado, né? Ok? Mas está aí. O primeiro caso, em que o triângulo é acutângulo, ou seja, os ângulos internos todos medem menor que 90 graus. Né? E temos o segundo caso, em que pelo menos um ângulo é obtuso, maior que 90, né? Tá aí. Para quem quiser dar uma olhadinha depois, tiver alguma dúvida, aí o professor entra no circuito. Temos um caso aqui especial de um triângulo qualquer, mas é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo aqui de 90 graus. E quando a gente aplica a lei dos cossenos, olha que interessante, a gente cai lá no teorema de Pitágoras, né? Certo? Porque o cosseno de 90 é zero, então tudo isso aqui vai ficar zero, o que sobrou foi exatamente isso. Bem, aí temos aqui um exemplo, um paralelogramo, né? Um exercício aqui em que ele põe um paralelogramo e pede para determinar a medida da diagonal AC, o vértice B, o ângulo B mede 120 graus. Nós sabemos que no paralelogramo os ângulos opostos são congruentes, mesma medida, né? E os lados medem 12 e 20. Então, aplicando a lei dos cossenos, ó, x quadrado é igual a 20 quadrado mais 12 quadrado, menos 2 vezes 20 vezes 12, vezes o cosseno de 120. Fazendo as operações elementares, obtemos que x é igual a 28 centímetros. Vale lembrar que não faz diferença para nós se AB for 12 ou se BC for 20, tá? O valor aqui vai ser o mesmo, tá? A menos que isso esteja explícito no enunciado, tudo bem? Na mesma figura, agora a gente vai traçar a diagonal BD, que é a diagonal menor, que chamamos de Y, e vamos calcular o valor dela. Lembra, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360. Como os ângulos opostos são congruentes, mesma medida, 120 mais 120 dá 240. 360 menos 240 dá 120. Como eu tenho que dividir 120 para esses dois ângulos, então vai ficar cada ângulo 60 graus, né?
Então nós temos y² é igual a quem? 20² mais 12² menos 2 vezes 20 vezes 12 vezes o cosseno de 60. Fazendo as operações elementares, chegamos que y é igual a 17,4 centímetros. Um outro caso aqui, com um probleminha que envolve física, né? Um paralelogramo em que você tem AB com 7 kg força, AD com 8 kg força, e ele quer o valor dessa resultante, né? O vetor resultante R aqui, né? Então, nós vamos aplicar os cossenos, né? Lembrando que DC é paralelo a AB, portanto, tem a mesma intensidade aqui, né? 7 kg força. Aí nós vamos ficar como quem, ó? R² é igual a 8, R² é igual a 8² mais 7² menos 2 vezes 8 vezes 7 vezes o cosseno do ângulo D, que no caso aqui é o cosseno de 60. Fazendo as operações elementares, obtemos que a resultante é de aproximadamente 7,55 kg/força. Né? Lei dos cossenos. O que ela diz? Em um triângulo qualquer, a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto é constante. Então, nós temos aqui, né, o mesmo triângulo que foi apresentado lá, quando vimos a lei dos cossenos. O que diz? Olha só, Azinho está para o seno de A, assim como Bzinho está para o seno de B, assim como Czinho está para o seno de C. Tá? Essa é a lei dos cossenos. Né? Aí temos aqui uma demonstração. Né? A gente não vai entrar em detalhes para que o vídeo não fique muito extenso, mas está aí. Se alguém tiver dúvida, pode estar perguntando. Né? Mas analise em detalhe o que foi feito. Certo? E temos alguns exemplos aqui, né? Por exercícios. Uma questão que caiu na PUC, ó, num triângulo representado abaixo, o A é igual a 20, B é igual a 25 e o gama é igual a 60. Determine o valor do seno de alfa. Não é? Okay? Então, como a gente conhece o ângulo gama e a gente tem a medida Azinho e a medida Bzinho, né? A gente vai usar a lei dos senos. Então, 20 está para o seno de alfa, assim como 25 está para o seno de beta, assim como Czinho está para o seno de 60, né? Certo? E aí, usando a proporcionalidade, né? Vamos chamar de 1. E aí nós vamos usar aqui, ó, a lei dos cossenos. Ou seja, é uma combinação das duas fórmulas, né? Okay? É uma combinação das duas fórmulas. Então, Czinho ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno de gama. Fazendo as operações elementares, obtemos C é igual a 5 raiz quadrada de 21. Certo? Para você determinar o seno de alfa, né? O seno de alfa, quem que é o seno de alfa aqui? O seno de alfa é o seno do ângulo qual? Do ângulo A, né? Então, nós vamos ficar com 20 está para o seno de alfa, assim como C está para o seno de 60. Né? Está para o seno de 60. Então, nós vamos ficar com esses valores, né, substituídos, né, porque já conhecemos esses valores, ó, o C, 5 raiz de 21, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, né, o seno de alfa é a minha incógnita, né? Então, isolando o seno de alfa, eu fico com 10 raiz de 3 sobre 5 raiz de 21, e simplificando fica 2 raiz de 7 sobre 7, que é o valor do seno de alfa. Uma outra questãozinha que caiu na Unesp, né? Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície às margens de um rio e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira, o ponto B. Né? Com o objetivo de determinar a altura H, né, do mastro, ele anda em linha reta 50 metros, certo? Ele anda em linha reta
50 metros, então vai ser perpendicular com AD. E avalie que os ângulos, né, à direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C aqui, né? Sendo D o pé do mastro, avalie que os ângulos BAC e BCD, né? BAC, então BAC e BCD, né, valem 30 graus e o ângulo ACB vale 105 graus, como mostra a figura. Né? Okay. O que ele quer exatamente? Né? O que ele está pedindo? Ele está pedindo para determinar a altura H. Então, vamos lá. No triângulo retângulo BCD, então esse triângulo aqui, ó, BCD, né? Vamos usar o seno, né, no triângulo retângulo, e chegamos que seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ficar Hzinho sobre A. Então, o Azinho é igual a 2 vezes H, nós vamos chamar de 1. No triângulo ABC, certo? Quanto mede o ângulo B aqui, o ângulo ABC? O ângulo ABC vai medir 45 graus, né? Nós sabemos que em todo triângulo a soma dos ângulos internos é 180. Como já conhecemos dois ângulos, 180 menos 135 dá 45. Né? Aplicando a lei dos senos, né? A está para o seno de 30, assim como 50 está para o seno de alfa. Chamamos de 3 para essa proporcionalidade. Aí vamos substituir 1 em 2, ó, aqui na 3. Tá? Com isso, o H passa a ser a incógnita que nós precisamos achar, porque todos os outros nós conhecemos os valores. Fazendo as operações elementares, chegamos que H é igual a 12,5 vezes raiz de 2.